muito bom dia para você nesta manhã de sábado. Olha só, esta semana um caso de intolerância religiosa aconteceu aqui em São Luís e teve uma repercussão nacional e internacional, chamando a atenção para o debate em relação ao respeito às diferenças e à religião. Vivemos em um estado laico onde nunca foi aceitável esse tipo de preconceito. Para debater o tema, eu recebo hoje aqui no programa o antropólogo e gestor de comunidades tradicionais de matriz africana, Sebastião Cardoso, e a secretária adjunta de Igualdade Racial do Maranhão, Maria do Socorro Guterres. Olá, sejam muito bem-vindos ao Em Alta. Obrigado, bom dia. Obrigada, bom dia. É um tema que a gente não gostaria de estar discutindo, né? Que a gente gostaria que já tivesse ficado no nosso passado, mas é justamente esse passado que nos remete a essas questões. Como admitir que o Estado brasileiro, com essa formação de tanta miscigenação, de tantos povos, a gente ainda vivencie esse tipo de situação que aconteceu em relação à Casa Fonte Achante? É muito difícil de admitir, sabe, Cris? E é exatamente a não aceitação ainda desses fatos, dessas ocorrências, é que a gente vai poder eliminá-los, né? Essas situações, esse tipo de manifestação, não, como você mencionou há pouco, né? Não é mais possível que a gente observe, né? E que trate com normalidade, porque não pode ser tratado com normalidade. As diferenças na nossa sociedade, sobretudo a sociedade brasileira, como você acabou de mencionar, que é uma sociedade diversa, né, que foi formada por diversos povos, ela não pode mais, né, as pessoas não podem mais praticar casos de violência exatamente por conta da diferença, porque é o não respeito a essas diferenças que faz com que as pessoas ajam dessa forma. Só para o nosso telespectador, que talvez o assunto tenha passado despercebido, né, por ele durante a semana, mas é muito difícil que esse assunto tenha passado despercebido por alguém. Mas, enfim, numa sociedade em que a gente ainda naturaliza essas questões, talvez tenha passado, né? Só para que ele tenha noção do que aconteceu, a gente vai chamar o VT, né, a denúncia como intolerância religiosa, uma ação de um grupo de cristãos contra a Casa Fonte Achante. Vamos ver esse VT? O vídeo ganhou repercussão nas redes sociais. Teria sido registrado na tarde do último domingo. Mostra um grupo de pessoas que seriam evangélicos, com um carro de som e teriam praticado atos denunciados como de intolerância religiosa contra a Casa Fonte Achante. O caso está sendo investigado pela polícia. A Comissão da Liberdade Religiosa da OAB Maranhão diz que ainda não foi notificada oficialmente, mas está acompanhando a denúncia e cobrando por respostas. Então, ao tomarmos conhecimento também perante as mídias sociais, nós enviamos o nosso membro consultivo hoje pela manhã para que ele pudesse ali colher vídeos e informações para que pudessem ser essas informações repassadas às autoridades competentes, à autoridade policial, para que se proceda à abertura do devido procedimento para a verificação da prática ou não do crime. Em agosto do ano passado, um terreiro de Minas chegou a ser alvo de ataques. No artigo 208 do Código Penal, nós temos ali os crimes contra os sentimentos religiosos. E dentre esses crimes contra as religiões, nós temos exatamente o de interferir, né, de buscar obstar a realização de cultos ou interferir em cerimônias religiosas. Então, ali há uma prática de um crime contra o sentimento religioso e, sendo punido na forma da lei, existe inclusive a pena de detenção. Bom, a gente viu aí, né, que de fato é crime intolerância religiosa, mas da investigação à punição, a gente tem vários casos aí que aconteceram e a gente percebe que não há de fato, né, um olhar atento, né, sobretudo das autoridades de segurança em relação a essas questões. Então ainda há muitas falhas, né, até para se ter isso como crime, né? E eu toco o dedo na ferida, inclusive de nós jornalistas, porque nós ainda questionamos
Mas será se foi crime de intolerância religiosa? O que configura? Quem que a gente pode ouvir? Como que a gente, né, trata a questão? E ouvir também, inclusive na minha redação, gente, será se não foi coincidência que eles estavam passando por ali, né? Então são questões, são falas naturalizadas a gente, porque a gente não consegue lidar ainda com essa questão como se fosse um crime, não é isso, Sebastião? Com certeza. Nós temos várias denúncias, acompanhamos no último ano cerca de 10 denúncias. Nós temos uma delegacia especializada dentro da Secretaria de Segurança do Estado do Maranhão, e essa delegacia, ela trata especificamente de crimes raciais e crimes contra o racismo e contra a intolerância religiosa. E no último ano nós tivemos o crescimento dessa questão, sobretudo da intolerância religiosa. Tivemos diversos casos, inclusive um bem parecido como esse na porta do terreiro do Pai Joãozinho, da Vila Nova, né, onde ele também sofreu agressão por um grupo de pessoas ditas como cristãs, onde inclusive depois eles entraram também em ação judicial contra o próprio Pai de Santo. Tivemos envolvimento de uma parlamentar também da mesma corrente de pensamento, e os processos estão correndo. A Secretaria de Igualdade Racial acompanha junto com a delegacia todos os casos, mas infelizmente ainda não temos o desfecho de nenhum. Todos estão sendo investigados, os processos estão em andamento, mas não temos nenhuma resposta concreta ainda. Só que nós sabemos que nem tudo depende da delegacia, a delegacia encaminha para os outros órgãos da justiça, e esse tipo de delitos tem crescido muito. Nós sabemos que no nosso país, ultimamente, pela questão do crescimento do próprio fascismo, né, o racismo e a intolerância têm aflorado dentro de pessoas que se dizem religiosas, né, mas esses núcleos que são mais radicais. A gente não pode generalizar, porque nem todos os evangélicos são assim, mas existem núcleos radicais que têm na sua base teológica, podemos dizer assim, que são bases teológicas com base nesse ódio, nessa disputa entre religiões. E isso gera um certo ódio contra as religiões que, no caso, as de matriz africana, são as maiores vítimas, porque existe uma demonização dos deuses africanos por essas facções religiosas. Então, elas tratam os deuses, os orixás, como demônios. Então, isso aí é pregado dentro das religiões, e isso acaba sendo transferido para um inconsciente coletivo. E isso aflora, infelizmente, atitudes violentas como essas. Agora, Socorro, você queria falar intimamente da tua relação, né, com a casa, né, com essa ancestralidade, com aquilo que é muito familiar para você, né? Como é que é assistir isso, né? Já que você tem na veia, né, também a Casa Fante Achante, né? De fato, a Casa Fante Achante tem a ver com a minha formação, a minha identidade, né? Eu sou candomblessista, eu sou uma pessoa ligada à religião de matriz africana, e a minha casa que eu frequento é oriunda da Casa Fante Achante. Então, quando a gente observa, e quando eu vi o vídeo, né, que foi amplamente divulgado, como você colocou, pelas redes sociais, né, de vários meios de comunicação, inclusive, eu fiquei extremamente chocada. Porque, Cris, essa violência, que é uma violência simbólica, que é uma violência psicológica, né? Porque não foi nenhuma agressão física. Talvez algumas pessoas digam assim, mas como? Mas o que foi que aconteceu, né? Porque talvez esperasse ou pensa que esses atos
de violência racial, eles aconteçam só quando tem uma agressão física. Sim. Ou quando tem o caso de extrema, por exemplo, de morte de alguém. Não. A violência racial, ela ocorre de diversas formas, né? Ali estava sendo dito por aquelas pessoas, né, que são adeptas de outra religião, que os frequentadores da Casa Fante, a avó Cabeca e seus filhos e filhas eram filhos do demônio, né? Estavam dizendo e expressando isso. Uma violência maior que essa, do que as palavras. Né? A demonização, caracterizando o ato porque a casa estava em festa. Sim. Foram 3 dias de festa, né? Então, é exatamente nesses momentos quando as religiões de matriz, as casas de religião de matriz africana estão em festa, que é quando, né, Sebastião, quando essas pessoas aproveitam para manifestar todo esse ódio que Sebastião mencionava, né? Ele expressa, né, esse pensamento negativo que foi construído nessas pessoas e que a igreja, essas igrejas alimentaram e alimentam inclusive desde as crianças, quando frequentam e pequenas. Elas já vão criando essas ideias, vão construindo essas ideias de que existe no campo da religião, religiões que são superiores, né? Que são ligadas ao Deus, ao divino. E tudo que não é ligado a esse Deus único e divino seria endemonizado. Demonizado, exatamente. Então, o não respeito, quer dizer, você não reconhece, não existe nenhum reconhecimento da importância das religiões de matriz africana, inclusive para a formação da sociedade brasileira, porque quando os africanos que foram escravizados, né, foram deportados do seu continente para cá, e trouxeram essa forma de profissão de fé, ou seja, de cultuar os seus deuses, como disse o Sebal, os seus orixás, enfim, a sua energia ancestral, essas pessoas, desde esse princípio, já foram, né? Já foi essa ideia de construção negativa desde esse princípio. Isso foi permanecendo na sociedade. As igrejas fortaleceram isso, associando essa prática diferenciada, que é diferente, né? Sim. Mas que foi responsável para que essas pessoas, como eu dizia há pouco, resistissem ao processo de escravização e pudessem, neste processo de resistência, contribuir efetivamente para a formação da sociedade brasileira, né? Da sociedade maranhense. Esse país foi construído com o esforço e o trabalho da mão de obra escravizada, de negros africanos que foram escravizados. E que, quando tinham possibilidade, né, e nos seus poucos tempos livres, eles precisavam resistir àquela forma de opressão que era muito violenta, né, que lhes tirava a vida, inclusive. E qual era essa forma? E continua tirando, infelizmente. Infelizmente. E qual era esta forma? E qual é esta forma? Como você acabou de dizer, continua tirando, mas é também ainda esse processo de resistência que a gente tem através da nossa religião, como os evangélicos têm através do seu culto, da sua forma de cultuar o seu divino. Gandhi até fala, tem uma frase bem emblemática dele, que quando você deixa quando você começa a olhar para a religião do outro e condenar a religião do outro, você está deixando de viver a sua, né? Então, se a gente vivesse numa sociedade onde houvesse maior respeito, né, pela religião do outro e pela opção, seja qual for a opção, a gente teria uma sociedade muito mais justa, né?
Sem dúvida. E quando a gente mergulha nessa história, a gente vê que essa construção desse racismo estrutural, dessa intolerância, ela está lá no comecinho, né? Quando os escravos, né, nos engenhos, nas casas de engenho, tinham que se desfazer, né, de suas religiões e de suas tradições e passavam por um processo aí de cristianização, né, vamos dizer assim, né, Sebastião? Esse processo, essa violência é antiga, né? Já é a própria retirada da África, né, do seu espaço mãe, que é a África, nessa transposição do Atlântico. Já é um momento muito difícil. Tem aquela história da árvore do esquecimento, né? Que onde eles passavam pela árvore tinham que esquecer o passado para viver um novo mundo. Um novo mundo de quê? Né? De sofrimento, de dor. E aqui eles fragilizados, né? Muitos se imaginou que iam esquecer tudo, mas não aconteceu isso. Eles criaram até mecanismos como o sincretismo religioso, né, que usavam os santos da igreja, mas continuavam cultuando os seus orixás. Aí, inclusive, agora, final de semana, o caso acontecido na Casa Fante foi uma referência muito grande na cultura brasileira, que é a festa de São Jorge. Que muitas igrejas, muitos elementos, muitos grupos da Igreja Católica, até eles têm aversão a alguns santos que são cultuados no terreiro, como São Jorge, São Sebastião, Santa Bárbara, Corme Damião. Então, esses santos, muitos católicos não gostam muito porque lembra o povo de terreiro. Mas foi esse mecanismo que os africanos criaram para continuar venerando, adorando a sua ancestralidade. Então, agora, São Jorge é muito popular no Rio de Janeiro. Aqui nós já temos crescimento também de festas, porém, o maior festejo é dentro do terreiro, louvando Ogum, que é o deus do ferro, é um deus guerreiro que se assemelha a São Jorge guerreiro, dentro da história dele, dentro do martírio dele na Igreja Católica. Então, é uma referência. E isso cresce, é muito popular, é muito forte a influência do povo negro na cultura brasileira. Entendeu? Então, esse é um festival que acontece no terreiro, onde a comunidade toda vai para dentro do terreiro. O terreiro não é feito uma festa de porta fechada. É o ano todo as portas abertas para o festejo, a comida distribuída para a comunidade. Se precisa de alguém doente, a mãe de santo está lá para benzer, para dar um remédio com plantas naturais, para um aconselhamento. Então, o terreiro, ele é esse espaço de cuidado, de segurança alimentar, de segurança psicológica. Então, é um espaço muito forte dentro da comunidade. E, inclusive, a gente comparando, nem todas as igrejas têm hoje esse papel de amparar tanto uma comunidade quanto o terreiro tem. E, às vezes, eu acho que esse incômodo desse processo de ser tão importante na comunidade que incomoda essas lideranças. Eu queria chamar uma frase aqui, que para mim é uma frase que... Eu já assisti o filme dela umas 3 vezes, pelo menos, né? Da Harriet, que conta a história dela, né? Que foi uma abolicionista, né? Nos Estados Unidos, naquele momento muito dramático, né? Da escravidão, em que ela vai para as fazendas e ela resgata, né? Os escravos, né? Ela fala que ela libertei 1000 escravos, poderia ter libertado outros 1000 se eles soubessem que eram escravos. Né? De lá para cá, né, tem toda uma história aí acontecendo, a gente tem todo um aparato legal já, né, construções, né, marcos legais importantes, mas talvez não falte ainda a consciência de quem está nessas instituições, Socorro, também de se posicionar de uma maneira muito mais voltada para essa realidade de fato, porque eu penso que a sociedade, ela cria, né, pessoas, né, e nos cria, né, com todos os nossos preconceitos, e muitas vezes a gente vai para esses cargos e os preconceitos, eles continuam com a gente lá, né, junto com a gente nas cadeiras, né, por trás daquelas mesas, né. De fato, Cris, é o que nós chamamos, assim,
diversos teóricos da questão étnico-racial que estudam e pesquisam a questão étnico-racial no Brasil, e que tem construído essa percepção, essa reflexão sobre o racismo institucional, né? Que ele decorre dessa forma de organização que foi a sociedade brasileira, né? Baseada na hierarquização das pessoas e dos grupos sociais a partir, inclusive, da cor da pele, que é o racismo estrutural, e que determinou as relações sociais, econômicas, políticas na nossa sociedade. Infelizmente, isso ainda está presente. E, a partir daí, os espaços públicos ou privados, né, porque também não são só as instituições públicas, as instituições privadas também, né, acabam sendo espaços também de manifestação destes preconceitos, dessas discriminações, né, baseada nessa hierarquização, nesse entendimento, nessa racialização das pessoas, e que de fato impede que nós tenhamos uma sociedade mais igualitária, né? Que a gente contribua para a eliminação do racismo. Então, você tem toda a razão. Ainda é muito comum, infelizmente, em instituições públicas, por exemplo, atitudes discriminatórias, né, de técnicos, de funcionários, de pessoas, de profissionais daquela instituição, né, em relação a pessoas negras, em relação às lideranças, aos adeptos de matriz africana, de matrizes africanas. A nossa Assembleia Legislativa, né, nossas casas legislativas, nossa Câmara de Vereadores, o nosso Congresso, né, para a gente ver, né, como que os negros ainda não ocupam, né, essas cadeiras e esses lugares de decisão. Né? Exatamente. E isso é esse reflexo, né, dessa estruturação, dessa ideia que foi alimentada, e a gente estava falando aqui da igreja, que alimentou e alimenta muito essa concepção, mas que também, infelizmente, eu sou professora, a escola também, né, as famílias também, né, os grupos comunitários. Você falava da mídia ainda há pouco, né, os seus colegas. Então, a mídia também, né? Então, foram espaços, porque são espaços de construção, né? De discurso, de discursos, de narrativa, e que isso é indispensável, contribui para a formação dos sujeitos, das pessoas, né? Para a formação de identidades. Então, eu coloco sempre que a escola, por exemplo, é um espaço extremamente importante para que se elimine o racismo no Brasil, para que se construa outras relações sociais entre as pessoas. Se os profissionais da educação compreenderem que as crianças negras e que as crianças não negras, as crianças brancas ou de outras etnias, podem conviver, né, em harmonia, com relação amorosa naquele espaço, isso contribui efetivamente para que essas crianças estejam construindo sentimentos, né, mais saudáveis e mais amorosos, né? Como é que eu posso, enquanto professor, construir isso? Eu posso construir nas relações que eu desenvolvo com meus alunos. Eu posso construir isso de uma forma nos meus conteúdos didáticos, né? É uma relação extremamente pedagógica, né? E que se pode desenvolver na escola nessa perspectiva de formação de novos sujeitos, né? Nessa desconstrução dessas ideias de superioridade e inferioridade, do mal e do bem, porque é isso que, né, que as religiões pentecostais têm dito, que as religiões de matriz africana representam a maldade,
Porque qual é a figura, né? Demonizam a partir disso, associando ao mal. Então, essas questões, elas podem ser desconstruídas. A escola é um espaço extremamente importante nesse processo de eliminação do racismo. Eu queria, inclusive, tocar mais nisso, chamar também depois do intervalo a falar, Sebastião, para a gente analisar bem essa questão, né, da demonização, né, das religiões afro, mas a gente vai para um rápido intervalo e volta já já, conversando aqui com o antropólogo e gestor de comunidades tradicionais de matriz africana, Sebastião Cardoso, e a secretária adjunta de Igualdade Racial do Maranhão, Maria do Socorro Guterres. Não sai daí, a gente volta já. De volta falando sobre racismo e intolerância religiosa, a gente conversa com o antropólogo e gestor de comunidades tradicionais, Sebastião Cardoso, de matriz africana, e a secretária adjunta de Igualdade Racial do Maranhão, Maria do Socorro Guterres. Gente, a gente falava aqui da demonização, né, da questão das religiões afro, né? Eu queria até ler aqui uma nota de repúdio e esclarecimento da Casa Fante Achante. Deixa eu ver se eu consigo enxergar aqui com óculos, né? A Casa Fante Achante, na pessoa da Ialorixá Mãe Cabeca de Xangô, vem a público esclarecer que no dia 24 de abril, por volta de 17 horas, um grupo de pessoas de designação evangélica parou em frente ao terreiro e realizou gestos e atitudes desrespeitosos e ofensivos contra a religiosidade de matriz africana e seus membros, conforme vídeo que circularam amplamente nas redes sociais. Ao tempo em que repudiamos as condutas discriminatórias praticadas, enfatizamos que todas as medidas cabíveis diferentes a este caso estão sendo providenciadas para que atos sejam coibidos e seus autores responsabilizados. Exigimos o respeito ao nosso direito fundamental, à liberdade de culto e de crença, ao pluralismo e à diversidade religiosa. Agradecemos as inúmeras manifestações de apoio e solidariedade dirigidas à Mãe Cabeca e a toda a comunidade Fante Achante. Por diversos setores e segmentos da sociedade, reafirmamos o firme propósito de dar continuidade aos ritos e celebrações ancestrais que a Casa realiza há 64 anos, contribuindo com o fortalecimento das expressões religiosas afro-brasileiras e com a cultura maranhense de forma geral, assina aqui a Casa Fante Achante. Isso aqui foi publicado, né, amplamente, divulgado na imprensa, e nós da imprensa até tentamos no dia do fato, no dia seguinte, buscar uma fala da Casa Fante Achante, mas a casa se recolheu um pouco, né, para poder... a gente entende isso, né, pensar no que fazer e refletir sobre o que havia acontecido, né. Não havia uma pressa como a pressa da mídia, né, de esclarecer as coisas, mas tenho certeza que isso foi importante, né, para que a casa pudesse tomar todas as providências que foram necessárias num tempo em que se achou devido, né, tomar. Sebastião, extremamente emblemático e importante que as escolas do Rio de Janeiro, depois de uma pandemia, voltem, não só do Rio quanto de São Paulo, e levem as religiões de matriz africana lá para para os seus sambódromos, né? E a gente viu a escola do Rio de Janeiro ganhando e exaltando Exu, que assim como outros orixás, ou talvez seja o principal aí, endemonizado aí por várias religiões e pela sociedade, né? E ele vem, né, a escola Grande Rio vem contando uma outra história desse orixá, tão importante, né, para as religiões de matriz africana. Com certeza, porque a própria história do Rio de Janeiro, ela tem uma referência contra tudo isso. Sim. Porque essas religiões neopentecostais, elas surgem também nessa região do Rio de Janeiro, as mais modernas, que chamam as religiões da mídia, né? A gente prefere nem citar, porque são tantas, várias, cada dia aparece mais uma. Uma vai multiplicando das outras. Então, eles fizeram uma leitura dentro criaram novas teologias dentro dessas igrejas, onde eles, para trabalhar a conquista de adeptos, eles primeiro tiveram como referência a teologia da prosperidade, onde você paga para receber a graça
para receber riqueza, um carro, melhorar teu comércio e tudo mais. E para conquistar de forma mais convincente, o que eles fizeram? Eles fizeram uma leitura da Umbanda do Rio de Janeiro, onde existem entidades que elas são características por ser alegres, serem da boemia, da Lapa, da própria Lapa, né? Então tem figuras muito referentes como as Pombagiras, como a Maria Padilha, seu Tranca-Rua, seu Zé Pilintra. Então são figuras que surgem dentro da Umbanda do Rio de Janeiro, que essas lideranças neopentecostais fizeram uma leitura demoníaca dessas figuras. Então, eles são referenciados como Exus, eles estão dentro da religião da Umbanda, eles também são conhecidos como catiços, são espíritos livres, igual o Exu, né? Então, esse canto da Grande Rio, ele é um canto contra a intolerância religiosa que foi criada dentro do próprio Rio de Janeiro, que nós temos o maior número de violências, inclusive material, com uma parte das facções criminosas do Rio se convertendo a essas religiões e se tornando os protagonistas, os executores das violências dentro da Baixada Fluminense, onde tem maior número de invasões a terreiro, quebra de imagens sagradas, até incêndios, invadindo os terreiros, expulsando as mães e os pais de dentro. Então, isso aí cria todo um emblema do que qual é a intenção deles, é puro ódio que eles criam, que eles pregam e eles executam esse ódio. É um ódio racial e é um ódio que é criado para justamente justificar a arrecadação econômica que eles fazem. São templos vultuosos. Para quem você foi no Rio de Janeiro, conhece o Templo de Salomão, é uma coisa louca, que você não tem ideia do tamanho, da riqueza que tem lá. Então, ali é uma referência, mas tem em cada esquina, hoje, é aberta uma nova igreja. Então, ficou proliferado. As igrejas protestantes tradicionais não têm essa visão, existe o mesmo segmento cristão, né? Não pregam ódio contra ninguém, contra católico, que nem referenciam o povo de terreiro, mas essas novas, elas são violentas, sim, e pregam e multiplicam isso. E no Brasil que nós nos encontramos hoje, que o racismo e o fascismo impera, isso tudo aflorou. Porque, inclusive, nós temos congressistas, nós temos gente poderosa no poder executivo, legislativo, judiciário, que tem esses pensamentos, infelizmente. Reafirmando dando autoridade a esse discurso. Esse racismo e favorecendo o crescimento dessas correntes de violência, de racismo e de fascismo. Nós estamos vivendo num tempo muito difícil. Muito difícil, que o deputado que ataca a justiça, que ataca a sociedade brasileira, os brasileiros, que faz apologia à ditadura, está, né, como titular da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal e mais outras, né, e como membro de outras comissões também, né, coisas de tempos de Brasil de hoje, né, coisas absurdas acontecendo, né? Exatamente. Mas eu queria aproveitar, Cris, essa tua pergunta para você e contribuir, né, com essa reflexão que o Sebastião traz para a gente e dizer assim, eu acho que é muito importante e já agradecendo pela oportunidade que a gente diga que não existe nas religiões de matriz africana nenhum culto ao demônio. Esta figura que é tanto... eles falam tanto mais... Nós nem falamos. Eles falam tanto e a religião africana não fala, né? Não fala, porque não faz parte, existe, porque não tem nenhuma referência, né? Exu é um orixá dos caminhos, né, que protege os caminhos, é o orixá da comunicação, inclusive, né? Então, que como disse Sebastião, é também o orixá da diversão, da brincadeira. Então, não existe
a figura do demônio não é cultuada nas religiões de matriz africana, em nenhuma delas. Os orixás, os caboclos, os voduns, enfim, a associação, né, da religiosidade de matriz africana, dessa energia ancestral, ela está diretamente ligada à natureza. À natureza, aos mares, aos rios, à terra, ao ar. E que se talvez a gente vivesse muito mais isso, né? Vou chamar isso de doutrina, né? Esse respeito à natureza, né? As forças da natureza, que cada orixá está ligado aí à natureza, a gente não teria tanto desmatamento, tanto desrespeito e tanta poluição, né? Assim como as pessoas de religião afro, né? Tem isso muito forte, né? Por isso o meio ambiente é fundamental para nós. A gente diz sempre que sem folha, né, Sebastião, não existe orixá. Então, se não tiver mata, se não tiver as florestas, se não tiver os rios, né, Sebastião, os mares, e que eles estejam em vida, né, não existe. É como se, de fato, a nossa energia, e é isso exatamente, a energia é uma energia ligada à natureza, né? Então, é só para a gente enfatizar isso, né? Essa demonização, como se existisse essa figura cultuada nas nossas religiões, ela foi criada exatamente a partir desse ódio racial, né? Para se fortalecer a negação desse direito, né? De cultuar, de ter essa expressão religiosa que é da natureza, que é uma energia, né? Então, como as pessoas não compreendem como isso acontece, né? Justificam como se essa energia fosse uma coisa sobrenatural. Se é sobrenatural, está associada ao mal. Sim, né? Assim como outras religiões. E quem representa o mal nessa religião cristã, é o demônio. Assim como, por exemplo, a doutrina espírita, que não tem céu e inferno, na estrutura, né, da doutrina espírita não existe essa construção, né, do céu e do inferno, né? Então também não se fala de demônio. Exatamente. E é outra religião também muito atacada, né, assim como outras religiões que não estão, né, dentro do budismo, né, outras religiões que não estão dentro, né, dessa matriz mais cristã, né? Vamos dizer assim, da forma tradicional cristã. Mas se bem soubéssemos, né, e quem conhece de fato, né, o Evangelho do Cristo, né, desse Cristo que veio como Espírito puro, né, e habitou entre nós, já deveria entender que tudo isso que está acontecendo não tem nada a ver com esse Cristo, né? Não tem nada a ver com o Cristo que veio. Com que ele pregava. Com que ele pregava. Exatamente. Né? Bom, gente, falando em questão dessa coisa bem estrutural na nossa sociedade, as comunidades tradicionais sofreram e sofrem muito com os projetos desenvolvimentistas, né? Parece que é como se as comunidades tradicionais não combinassem com o desenvolvimento e isso é uma lógica que ela precisa ser desconstruída, né, no nosso país, né? Por exemplo, a gente tem aí vários ataques a essas comunidades tradicionais e, portanto, genocídios culturais e religiosos que aconteceram, um dos mais graves, né, no nosso estado, que foi a questão dos deslocamentos feitos em Alcântara para a construção do centro de lançamento de Alcântara, né? E que é um drama que a gente vive até hoje, que se a gente entrar dentro de uma comunidade dessas hoje que vivem nas agrovilas, a gente vai ver o resultado desse massacre todo, né? E não é só um massacre de retirada de território, mas é retirada, quando você retira do território, você retira essas pessoas também de suas crenças, né, de sua religiosidade, né? Pessoas que deixaram seus cemitérios para trás, que deixaram a sua relação com o mar para trás, né? Estão dentro do continente, tiveram que se adaptar a uma outra vida, e isso é um caos social, né, quando a gente entra dentro dessas agrovilas. Eu queria que vocês comentassem a respeito disso. E no interior do estado, né, outros projetos mostram também, né, eu chamo de matança mesmo, né? Sabe, matança cultural e matança religiosa, né? Então, é exatamente assim, Cris, porque as comunidades tradicionais, quilombolas, de matriz africana, ribeirinhos,
extrativistas, indígenas, né? A ligação com a terra é fundamental, né? Como você coloca, o território vai para além, né, daquele espaço físico. É o que a gente e alguns autores pesquisaram e construíram esse conceito, esse entendimento da territorialidade, o que Alfredo Wagner tanto trabalha nos seus escritos, nos seus livros, e pesquisou muito Alcântara, inclusive, muitos territórios aqui no Maranhão. Então, a territorialidade, o que representa isso? Que é exatamente esse aspecto que você traz. Ali naquele espaço estão valores culturais, foram construídos, porque são comunidades seculares, né? Que foram construídas ali, que permaneceram depois da escravização, porque os negros africanos que foram escravos, colocados assim nessa condição, fugiram das cesalas e construíram esses territórios. No Maranhão isso é muito forte. Nós estamos num estado do Brasil, que é um dos estados do Brasil com maior número de comunidades tradicionais, inclusive e especialmente quilombolas. Então, que se dá essa formação desde o período colonial, né? Então, tem uma raiz aí que foi construída. Você falou dos cemitérios, né? Mas também dos terreiros que existem nesses lugares, dos que pontos, foram, né? Do poço que existia desde a Casa Grande e que depois também, porque alguns lugares ficaram lá, mas também quando eles foram para os quilombos, né, a casa de farinha, enfim, isso tem um valor cultural, isso tem um valor ancestral. E quando você retira essas pessoas deste lugar de origem, onde ele construiu tudo isso, né, você está, de fato, contribuindo com a exterminação, sim, dessas pessoas. Por quê? Porque é a identidade delas que é violada, né? Que é violentada. Então, não é só o território enquanto espaço físico, são os valores que fica para trás e você não vai recuperar mais no outro lugar, porque não tem ali uma ligação identitária nesse novo lugar. O que são as agrovilas? Tudo igual, casas iguais, né? Sem os quintais, né, que tinham a identidade de cada família, sem alma. Né? Sem alma. Como alguns deles nos diziam quando a gente chegava lá trabalhando com projetos lá, e eles diziam: esses lugares não tem absolutamente nada a dar. Quer dizer, a terra é tão árida, é tão sem alma, sim, que nem produzir que nada que eles plantassem frutificava. Que trouxe uma insegurança alimentar muito grande, né? Então, isso é, sim, contribuir, favorecer para a eliminação dessas culturas, né? E dessas pessoas. Isso é muito grave no Brasil. Gente, eu vou rapidamente para o intervalo comercial para a gente voltar, porque a gente já vai ter poucos minutinhos para a gente conversar no próximo bloco, mas antes eu queria chamar aqui, queria dar um recadinho para você, né? Já pensou em morar pertinho da praia, pagando prestações que cabem no seu bolso? Chegou a sua hora, é o Costa Araçagi Condomínio Clube, que é para você. ITBI registro grátis, condições especiais e facilidades no seu financiamento. A área de lazer completa, apartamentos de 45 e 47 metros quadrados. Chama lá no WhatsApp para fazer o melhor negócio da sua vida. É 991090335 e 991884845. Seja para investir ou para morar, o Costa Araçagi é o lugar. O empreendimento Franeri Tenda.
Liberadas as últimas unidades do Costa Araçagi Condomínio Clube. Essa é a sua oportunidade de morar a 5 minutos da praia pagando pouco. Financie o seu apartamento em até 90% do valor. Corretores de plantão no instante de vendas na MA 203. Agende sua visita. 98 9 91 88 48 45. 98 9 9109 0335. Um empreendimento Franeira e Tenda. A gente vai para o intervalo comercial e volta já já. De volta conversando com o antropólogo e gestor de comunidades de matriz africana, Sebastião Cardoso, e com a secretária adjunta de Igualdade Racial do Maranhão, Maria do Socorro Guterres. Bom, a gente já vai aqui para o nosso último bloco, pouco tempo aqui para a gente falar, né? Mas dava para a gente falar muito mais, porque é tanta coisa para se dizer a respeito desse tema, né? A gente falava lá da questão de Alcântara, mas a gente tem Cajueiro aqui na ilha de São Luís, né? Cajueiro que se desertificou, né? Eu consegui ver Cajueiro como uma comunidade de pé, com toda a sua mata, né? A praia é um lugar belíssimo. E depois que eu voltei, que eu vi um deserto, aquilo, né, foi extremamente impactante ver aquelas imagens, né? E ali é lugar de ancestralidade, né? Ali é lugar de nascedouro de raiz, de matriz africana, né? E penso que sem aquelas árvores, sem aquela mata, sem aquilo que existia ali, aonde estão essas entidades e esses encantados, né? Que viviam ali, que onde é nascedouro, né, de muita coisa de religião afro aqui no Maranhão, né, e no Brasil também. Inclusive lá no território do Cajueiro, bem localizado ali, é que nasce a Casa Fantiachante. Sim. Vem dessa raiz, né, que se localizava lá e hoje foi tombado, recentemente foi tombada há 2 anos, né, com a pandemia, mas foi um pouco antes da pandemia, 1 ano antes, pelo governo do estado, que é o surgimento do terreiro da Turquia, né, do Egito. Do Egito, da terreiro do Turquia Egito. Depois, do terreiro do Egito, que nasce neste território, né? E você tem toda a razão. Ali, quando se constitui, inclusive o território do Cajueiro, que possivelmente tenha sido também um espaço, não tenho essa pesquisa, mas possivelmente tenha sido um território exatamente construído neste processo de pós-escravização pelos negros libertos, seja pela abolição, seja pelas suas próprias lutas de liberdade, que também vão para esses territórios da zona rural de São Luís. A gente até ontem falava disso lá na secretaria, falando de Argola e Tambor como exemplo, e Cajueiro possivelmente. E lá é que nasce aqui no estado do Maranhão, com relação à origem da Casa Fantiachante. Então, é uma violação, como você coloca, Cris, de fato, disso, né, de toda essa questão que a gente está trazendo hoje, desse valor, dessa cultura ancestral, né, dessa energia ancestral que foi e que permaneceu nesse lugar, mesmo que a casa tenha saído e se constituiu lá no espaço do Cruzeiro, do Anil, que é hoje, mas a casa, inclusive, o vô Euclides continuava fazendo cerimônias, tinham manifestações lá, culto, então tinha uma relação muito grande, e tem, na verdade, mesmo com essa situação que ocorreu em Cajueiro, mas a casa ainda continua cuidando daquele território, daquele espaço. Mas, sem dúvidas, foram árvores ancestrais que foram destruídas, né? A própria questão da alteração do território. Então, tudo isso é uma destruição de valores culturais, valores que são importantes nessa construção que a gente colocava da identidade.
Sebastião acompanhou muito de perto esse processo lá de Cajueiro, inclusive processo das doído, né, de se ver, lá né? no terreiro do Egito, né, Sebastião? Nós iniciamos a primeira chamada da própria comunidade do Cajueiro. Nós fizemos esse reencontro da comunidade com as casas que tiveram origem no Egito, né? Nós temos várias casas, o terreiro de Pai Euclides teve essas relações lá, nós temos o terreiro de Jorge Babalaô aqui na Fé em Deus, o terreiro de Iemanjá, Mãe Elzita, tem vários terreiros, tem o Pai Neto lá no Pão de Açúcar e na região de Guimarães, tem vários outros terreiros originados do Egito, né, que saem, que tem essa referência muito forte, que é o Egito. Inclusive, o governador Flávio Dino baixou o decreto criando esse espaço de referência, né, cultural, que é o terreiro do Egito, e foi dado início ao processo dentro do setor de patrimônio imaterial da Secretaria de Cultura do Estado. Esse processo está em andamento, né, com pesquisas e tudo mais. Tem essa referência quilombola que é muito forte. Quem nos ajudou no início foi o grupo de estudo do GP Mina da UFMA, participou com essa base teórica, e nós fizemos todo esse trabalho de conversa com a comunidade. Naquele primeiro momento, a comunidade não se manifestou com interesse com certificação de quilombo. Então, nós não paramos esse processo e continuamos trabalhando somente com essa questão da origem da matriz africana. Então, hoje já existe um dos núcleos lá da comunidade que já está trabalhando essa ideia de quilombo. Então, ainda não fomos procurados como Secretaria de Igualdade, porque a partir do Estatuto de Igualdade Racial, que foi aprovado pela Assembleia e sancionado pelo governador Flávio Dino, hoje no Maranhão a Secretaria de Igualdade ela tem a autoridade e a função de certificar quilombo também, além da Fundação Palmares. E lá teria todas as características para isso. Nós temos referência histórica, que até a própria universidade trouxe. Temos muito depoimento da comunidade, mas o primeiro lugar que tem que acontecer é a autoidentificação. Isso. Não é o Estado que vai identificar a comunidade se identifica e o Estado certifica. Mas primeiro movimento tem que ser da própria comunidade. Como nós temos diversas no Maranhão que estão nos procurando agora nesse momento de certificação. Nós temos já aqui em São Luís a certificação que foi dada ao primeiro quilombo urbano da Liberdade, e estamos acompanhando o início do processo do Polo Coroadinho, né, que é uma região muito grande, também forte aqui na Ilha de São Luís. Aqui em Ribamar nós temos o quilombo em Ribamar, que já é mais antigo, tem outros sendo reconhecidos, e temos reconhecido no Maranhão 850, mais de 850 quilombos no Maranhão reconhecidos pelo governo federal. E agora, tendo essa função também da Secretaria de Igualdade, né, nesse reconhecimento, nós vamos ampliar, né? Na verdade, de reconhecidos, se auto-identificados, nós temos mais de 1.500 quilombos no Maranhão todo. Então, esse momento agora é de escutar, mas em primeiro lugar é a autodefinição do grupo. Aí o Estado acompanha o processo, né, de pesquisa, dessa identificação e certifica como quilombo oficialmente. Gente, queria muito agradecer a participação de vocês aqui no Em Alta. Já queria deixar um convite aberto para que vocês voltassem e a gente pudesse discutir, né, todas as questões que estão ligadas, né, à questão dos direitos e da igualdade racial, né. É importante a gente trazer essa discussão e que a gente, como mídia, né, a gente abra cada vez mais esse espaço, seja um espaço de conhecimento, de construção de um diálogo, né, mais esclarecedor, né, e formador da nossa sociedade, né, que a gente deixe de olhar, né, para as religiões afro com esse olhar de outsider, né, de estranho, né, e com um olhar mais ainda, né, de julgador, né, e desprovido de preconceito, né. Isso eu acho que só vem através do conhecimento. Muito obrigada pela participação de vocês aqui. Nós aqui agradecemos pela oportunidade. É extremamente importante o papel da mídia nessa desconstrução,
né, do racismo, para que a gente tenha uma sociedade realmente mais humana e mais fraterna. Obrigada, Sebastião. Obrigada. Obrigado pela oportunidade. Bom, a gente vai ficando por aqui, um ótimo final de semana e até sábado. Depois, se você não quiser rever, né, o programa vai estar lá no YouTube da TV Difusora, você pode acompanhar direitinho lá, fazer suas anotações, fazer comentários também nas nossas redes sociais. E assim a gente vai construindo um diálogo sem preconceito, um diálogo mais democrático nessa sociedade, nesse Brasil de hoje que precisa tanto, né, que a gente fale de democracia, de liberdade e de igualdade. Tchau, tchau para você, um ótimo final de semana.